maravilhoso, uma palavra que eu nunca sei que nunca tem. Hello everybody, meus lindos, lindos amores, coisas plenas da minha vida. Hoje é hora da gente falar um pouquinho. Eu me reservei também esse direito, digamos assim, até porque, né, sou eu que faço canal, o problema é meu. Vou falar um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul. E aí vocês podem pensar o quê? Vocês que já estão um pouco mais envolvidos, talvez cirandas, entreveiros, departamentos culturais e tudo mais. Tipo, qual tópico específico ela vai abordar da história do Rio Grande do Sul? Será a Revolução Farroupilha? Será? Não, nenhum. Na minha opinião, ainda é uma falha grande das nossas bibliografias e das indicações de leitura que a gente tem específicas, especialmente para quem, como eu, convive no meio do movimento tradicionalista gaúcho, o qual eu tenho muito orgulho, especialmente pela minha entidade, modéstia à parte. Mamãe, olha que beijão bonito. Algumas coisas a gente tem que estar apto a entender o suficiente para poder ver que existem outros recursos. Então hoje eu não vou falar para vocês nada específico sobre o movimento Farroupilha, nada específico sobre povos indígenas ou aquelas coisas que a gente vê no concurso da Ciranda do Entreveiro. Mas calma, não pula o vídeo. Espera. Muitas dúvidas com relação a conteúdos surgem porque a gente costuma cometer um erro que é muito grotesco para a história, mesmo sendo muito comum entre nós. Que é o que? Que a gente faz um recorte do mapa do Rio Grande do Sul e pensa assim, ó, aqui está a vida e o mundo acontecendo. Aí tem lá fora, mas a gente parece que a gente é uma bolha, né? Então a vida acontece aqui como se ela fosse alheia a todos os outros acontecimentos do mundo. Porém, muito pelo contrário. O Rio Grande do Sul, ele é um micro espaço dentro do território global. Então, a gente muito mais depende do que as grandes potências estão fazendo, do que os grandes poderes estão fazendo, do que aquilo que a gente sozinho é capaz. Tanto que o que? Que a gente perdeu o movimento Farroupilha. Desculpa, você tá chateado, né? Ou quando eu descobri isso eu também fiquei. A gente perdeu, a gente faz parte do Brasil. Por quê? Ai, porque os gaúchos quiseram fazer parte do Brasil. Ai, amores, que fofinho! Você acredita nisso? Oh, que amor! É mentira! A gente não quis nada, meus queridos, a gente perdeu. A forma bonita de dizer é que a gente optou por ser brasileiro. O caramba, né, querido? A gente optou por ter uma república independente, a gente não conseguiu sustentar. É uma bosta, sim. Vamos lá! Prenda, não bebe. Não, as que eu conheço. Se a gente for puxar lá do garrão, como a gente fala, né? Rio Grande do Sul, muito bruto. Se a gente fosse puxar lá do garrão da pré-história, a gente teria que analisar que a população que a gente chama dos povos indígenas do Rio Grande do Sul se formaram a partir justamente da formação humana. Tá? A gente não tem nada de diferente do que os outros povos se formaram ao redor do planeta Terra. Então a gente tem aqui, neste recorte territorial que a gente faz chamado Rio Grande do Sul, os chamados grupos indígenas, dos guaranis, dos pampeanos e dos Ges, beleza? E a gente costuma estudar esses povos indígenas indo até, olha, 1500, passando até 1600 praticamente. E aí a gente faz o gancho, né, que 1500 é o chamado descobrimento do Brasil. Entre aspas, o achamento do Brasil. No momento que os continentes eles ainda não têm contato, se a gente fizer isso antes de 1500, 1400 anos, os grupos indígenas que habitaram o Rio Grande do Sul, que a gente hoje conhece por Rio Grande do Sul, eles tiveram um modo de vida específico, com características distintas entre eles, porém, eles não se articulavam com outros lugares do mundo para terem um modo de vida diferente. Em 1500, vamos usar esse ano por referência, quando o Brasil é descoberto, como a gente fala, a Europa ela já tinha as suas civilizações estabelecidas, ela já tinha passado por grandes episódios como a formação da Grécia, da Roma e dos outros povos da antiguidade. Ela já tinha superado 1000 anos de feudalismo, que é o que a gente chama da Idade Média, e ela entra num período que hoje a gente chama na história mundial de história moderna, e ela parte para as suas grandes navegações. Então há um desenvolvimento na Europa muito diferente do que aconteceu na América. Deste contexto, a gente vai ter um boy, magic, magia, Christoph Colombo, você já ouviu falar nele, né? Christoph Colombo. Ele descobriu a América em 1492. Ai, decorou! Tudo que a história não precisa que você decore.
grossa, professora? Não, sincera. Você precisa entender. Decorar outra coisa. 1492 é a data oficial, o ano oficial que o Colombo ele chega à América. Porém, qual é o contexto disso tudo? Ele é um cara considerado louco dentro da Europa porque ele quer provar que a Terra é redonda. O cara, em 1400 e tanto, ele usa laranja, ele usa outros objetos esféricos para entender a linha do horizonte e observar a esfericidade da Terra para chegar em 2020 e a galera querer dizer que a Terra é plana. Pouco saco que eu não tenho, gente, né? Me ajuda a te ajudar. O Colombo provou que a Terra era redonda porque se ele saísse navegando em direção ao ocidente, ele conseguiria chegar pelo lado oriente. Ou seja, ó, Terra redonda. Sair navegando sempre pelo mesmo lado, eu consigo contornar ela e retornar. O que ele não sabia? Que do lado de cá da Europa, no mundo ocidental, tinha esse puta continente que a gente chama de América. Comprovada a existência deste novo continente, o Colombo ele precisa retornar à Europa e convencer os grandes governantes absolutistas europeus que aquilo que ele estava dizendo era verdade. E a partir daí que se começa um processo de conhecer, explorar e, consequentemente, fazer toda essa ligação que existiu entre os chamados mundos. A Europa acabou ficando conhecida como o Velho Mundo e nós aqui na América como o Novo Mundo, como se tivesse sido descoberta um mundo que ainda não se conhecia. E o Rio Grande do Sul está dentro disso tudo, tá? Então, quando a gente às vezes estuda, os irmãos, não sei o que, de Souza lá, nem lembro o nome dos caras, mas eles vieram aqui para explorar o território. Cara, o Rio Grande do Sul é um pedacinho dentro dessa América gigantesca que foi tentar ser conhecida. E aí começou-se a explorar essa região. Mas qual que é o grande interesse das potências europeias aqui no que se formou o Rio Grande do Sul? É porque a gente tem uma abertura para dentro do continente americano, em especial da América do Sul, que é o Rio da Prata. Então olha o mapa, né? Olhou? Olhou? Entrando ali por baixo pelo Rio da Prata, é uma alternativa para tu não precisar chegar dentro do continente americano através apenas daquele espaço que o Oceano Atlântico vai oferecer. E aí tu, com o Rio da Prata, tu consegue descer um pouco mais no Atlântico e entrar um pouco mais para dentro do território terrestre para conseguir exercer a tua influência. E então isso se torna uma alternativa. Porque quando a gente vê e estuda ali o século XVIII, 1700 e tanto, tá? Cheio de tratados, que a gente estuda o tratado disso, tratado daquilo, daquela chatice. O que aquilo é, resumidamente? A tentativa de determinar no papel o controle que a Espanha tem direito sobre aquela pedaço de América do Sul e que Portugal tem direito sobre aquela América do Sul. Então eles passam um século inteiro se cagando a pau para decidir quem que manda no quê. Aí a gente pensa, nossa, eles estão disputando as nossas terras, eles querem muito território do Rio Grande do Sul. Querem o caramba, meus amores, eles querem a Amazônia, né? Muito mais valorosa do que nós. Por isso que o mapa do Brasil, ele parece um sorvete de casquinha, tá? Ou o Faustão. Grande, aí vai... Adoro o Faustão, nada contra ele, é só um exemplo. Não é adoro também. O grande interesse dos portugueses, se a gente for pensar lá o Tratado de Tordesilhas, olha só, Tordesilhas foi assinado em 1494, 2 anos depois do descobrimento da América, e o Brasil, abre aspas, nem descoberto tinha sido ainda. Não se tinha noção do tamanho do continente da América, desde norte, centro e sul. E aí se faz um tratado tentando fazer uma divisão de terras, só que essa divisão ela é meio por alto, imaginando que podia ter e que podia não ter. Quando os portugueses percebem que eles saem no prejuízo por esse Tratado de Tordesilhas de 1494, eles vão começar a tentar expandir o território. E aí eles percebem que de forma muito próxima aos seus domínios tem a Amazônia, com tudo aquilo que ela pode oferecer. E aí eles vão começar a tentar expandir e vão tentar dominar o território que, teoricamente, pelo documento, era de posse da Espanha. A Espanha não vai gostar, mas vai perder, no norte, né? E aí, Rio Grande do Sul trocou as missões por Sacramento. Trocou porque era parte do esquema ali. Entendeu? Porque não fazia diferença. Não é à toa que quando vem a chamada a colonização açoriana em 1752, eles mandam os açorianos para dominar uma parte que era dominada pelos indígenas missioneiros.
e pelos padres jesuítas, e eles sequer conseguem atravessar o Rio Grande do Sul, da região que hoje seria Porto Alegre até a região das Missões, São Miguel, digamos assim, porque eles sabem que a região tem conflito. Então é muito complicado todo esse processo, e o Rio Grande do Sul, meus queridos, doa quem doer, ele é uma sobra desse processo. Ele é a consequência desse processo. Então, se a gente puxar o período da chegada oficial dos portugueses, que é ali por 1500, toda a questão de exploração do território, que é ali por 1600, dá um delay de 100 anos. As coisas são lentas, pensa, né? O cara tá aqui na América, daí ele tem que mandar uma informação pra Espanha, ele vai fazer o quê? Mandar no Insta, um direct. Oiê, olha essa foto aqui, América é massa. Não, amor, ele tem que atravessar todo o oceano de volta pra dar notícia pro boy. Oi, rei! E aí? Tá de boa? De boa, caramba, gente, não tem esses recursos. Ou o cara atravessa o oceano pra dar notícia, ou morre no meio do caminho. Este contexto, ele vai começar a sofrer transformações quando em 1808 vem a família real portuguesa pra cá. Mas a vinda da família real portuguesa pra cá não tem nada a ver com a gente. A gente que é muito egocêntrica. Joguei na cara. Eles vêm lá fugidos do Napoleão, que pós a Revolução Francesa assume o governo da França, adota uma política expansionista e começa a conquistar territórios na Europa, inclusive Portugal. E os portugueses, assim, como eu digo, né, num ato de bravura, foge do país. E deixa a população abandonada. Daí eles fazem o quê? Vamos pro Brasil. Por quê? Porque o Brasil é legal? Não, porque a colônia é mais longe do Napoleão, queridos. Eles aí, se o Napoleão quisesse pegar a família real, ia ter que atravessar todo o oceano. Ah, é muita mão. Se é pra atravessar o oceano, a gente vai na Inglaterra, que é muito mais negócio, queridos. Pensa grande. Esse momento é só pra gente fazer uma introdução pra conteúdos que a gente vai falar de história do Rio Grande do Sul, tá? Primeiro, é sair da bolha. O Rio Grande do Sul, ele não tá isolado do resto do mundo, bem pelo contrário. O Rio Grande do Sul, ele é uma parte do mundo. E a gente precisa aprender a estudar. E aprender que entender a história do Rio Grande do Sul não é eu ter capacidade de reproduzir numa prova um trecho de um livro igual um autor escreveu. Porque nenhum autor é unânime, nem eu que tô falando aqui com vocês sou unânime. Vocês podem discordar de mim, pode vir alguém e falar: ô, Tainá, tem outro negócio, tem que pensar sobre isso. E eu vou dizer: ô, não é verdade. E aí eu posso mudar minha opinião, e isso não é errado. Só que tu entender que o recorte de um livro é sinal de conhecimento é muito pouco. A gente é um pedaço do mundo que está inserido num imenso espaço maior. E nós somos um pedaço tão pequeno e tão frágil que a gente depende de todas as outras economias, políticas e sociedades exteriores para dar conta do nosso tema aqui. A gente é só um reflexo. Independente a gente nem conseguiu ser. A gente durou a nossa independência, o Rio Grande do Sul virou um país, virou 9 anos. Não aguentou mais que isso. No período do movimento Farroupilha. A gente foi derrotado por um imperador que assumiu o Brasil com 14 anos. Tapão na cara. E isso, quando ele tinha 18, ele já tinha desmontado a República Rio Grandense. O nome dele, Dom Pedro II. Parça dele, Duque de Caxias. Como é que tá isso na prova? Então esse é um gancho pra gente falar sobre muito mais coisas da história do Rio Grande do Sul mais à frente, tá bem? Deixem as dicas aqui nos comentários. Se quiserem, deem um like em algum lugar. Tá aqui? Tá aqui? Não, tá aqui? Não sei. Mas da parceria. E se puderem, se quiserem, se importarem, divulguem os canais para os brothers de vocês, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima. Até mais.